análise de arbitragem. O que os atleticanos falaram depois das polêmicas? A gente, às vezes, é muito mal interpretado, sabe? Quando a gente tenta chegar aqui e falar algo da arbitragem, é meio que um pedido de socorro, assim, na situação de, cara, usa o mesmo critério, só isso. É complicado pra gente. Então, um árbitro deixa uma coisa, o outro árbitro não deixa. Então, se eles usarem o mesmo critério, vai ter menos reclamações, entendeu? Vai ter mais controle de jogo. Acho que isso mudaria. Eu acho que ele poderia ter dado o segundo cartão amarelo para o Lianco. Ele interpretou que não, mas eu não sou advogado dos árbitros e nada, mas está difícil ser árbitro. Está muito difícil ser árbitro. É uma pressão dentro do campo, é uma pressão fora do campo dos treinadores, é uma pressão no corredor, não é aqui, em todo lugar. Os caras são seres humanos, cara. Eles também têm sentimento e, às vezes, se erram. Não adianta ficar criticando a arbitragem, é tão fácil saber qual é o problema que tem. Falta de profissionalização. Se você profissionalizar, ele vai viver daquilo, ele vai treinar mais, se dedicar mais, vai errar menos. Então não adianta crucificar. Eu tomei um cartão hoje porque eu falei para o Júnior Santos, entra na área. Ele pensou que eu estava falando com ele. Mas por quê? Porque ele já estava mexido de todo mundo estar em cima da cobrança dele, né? E basta você ver que não tem santinho no futebol, todo mundo reclama. Acho que poderia sim ser para expulsão. Eu era o último homem, mas eu acho que o árbitro interpretou da forma que ele caiu no chão e botou a mão no rosto ali e fez algo como se fosse algo a mais do que tinha realmente acontecido. Acho que se ele não cai no chão, só para o corpo assim, eu acho que talvez aí sim. Então eu acho que se estão reclamando, acho que eu concordaria com uma expulsão, até pelo fato de como foi a jogada. É óbvio que me ajudou um pouco também, mas eu acredito que foi um lance sim para expulsão. Nadine Basso, você viu aí, né? Seja bem-vinda mais uma vez ao Alterosa Esporte. Um admite que deveria ter sido expulso, o outro quer mais atenção dos árbitros e o Cuca defende a classe e pede profissionalização. Ei, Nadine, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. É muito bom ver uma entrevista como essa, onde o jogador ele assume que realmente ele comete a falta, deveria ter recebido o segundo cartão amarelo, foi um erro de arbitragem. A entrevista do Cuca também, falando que os treinadores não ajudam, que as equipes não ajudam, que é muito difícil apitar hoje, realmente é difícil, a pressão é grande, mas os erros que estão sendo cometidos pela arbitragem também precisa ser revisto, porque não pode continuar assim. É uma temporada, na minha opinião, terrível, um começo terrível da arbitragem nesse ano, porque estamos ainda no começo do campeonato e os erros acontecem em todas as rodadas. E para mim esse é um erro que não poderia acontecer. O árbitro não marcou, tem um assistente para auxiliar, tem um quarto árbitro para auxiliar, alguém tinha que falar que aquilo era falta e era lance para cartão amarelo, que seria o segundo, a expulsão do Lianco. O lance do primeiro cartão, o segundo, então você também confirma, né, Nadine, que deveria ter sido expulso? Sim, deveria ter sido expulso pelo segundo cartão amarelo. É claro que o jogador do Corinthians fez toda uma plástica ali, dizendo que foi atingido no rosto, o que não foi, mas impediu a progressão do jogador para continuar na jogada. Foi falta. Mas quando o Lianco fala, ele aumentou, né, valorizou demais o contato e isso pode ter influenciado na decisão do árbitro. Os jogadores, de fato, não ajudam nessa questão. Eles sempre tentam aumentar algo que aconteceu e muitas vezes o árbitro pode achar que ele está inventando algo e não aumentando e não marcando. Então isso também precisa ser revisto. Os jogadores colocam a mão no rosto, sendo que nem foram atingidos no rosto. Isso dificulta bastante também. Nadine, boa tarde, é um prazer falar contigo. Queria te perguntar o seguinte, já que houve nesse momento de lucidez uma autocrítica do atleta, do treinador do Atlético, e sua também com relação à qualidade dos árbitros, onde está o sindicato da arbitragem? Como é que isso funciona para poder, de fato, conversar com a entidade máxima do futebol brasileiro, para que tem muitos recursos, que pode adotar, por exemplo, o impedimento semiautomático, que pode dar mais credibilidade a esse trabalho, que pode valorizar o trabalhador para que ele faça o que o Cuca disse, que é trabalhar só com uma função.
Onde está essa união que não existe para fazer uma liga, que não existe em lugar nenhum, a gente só fica falando de forma individual aqui no país? Importante porque a comissão de arbitragem sempre que acontece uma temporada ruim da arbitragem, parece que muda o presidente da comissão de arbitragem, mas não muda a maneira de trabalhar. Então, na minha opinião, não vai mudar. Os árbitros não vão melhorar de uma hora para outra se o trabalho está sendo o mesmo. Eu sou super a favor da profissionalização, acho que a arbitragem deveria se unir, eles deveriam falar para os clubes, dessa maneira não dá, está todo mundo reclamando. Se não formos profissionais dessa atividade, se não trabalharmos todos os dias, treinando todos os dias, não tem como exigir tanto da arbitragem quando acontece um erro tão grande como acontece toda a rodada. Eu acho que falta união, essa palavra que você usou para mim, fala tudo. União, tanto da arbitragem, os sindicatos que só aparecem no momento que é para soltar uma nota de repúdio contra alguém, algo que desde que eu trabalhava, para mim, o sindicato não ajudava em nada, nunca fez algo a favor da arbitragem, essa é a minha opinião, quando eu trabalhava e quando eu estou vendo agora de que não existe mudança. Então, se não existe mudança, dificilmente a arbitragem vai melhorar. A profissionalização seria o melhor caminho. Só queria deixar um registro aqui, tenho te acompanhado nas transmissões e elegantemente, educadamente, você consegue rebater e posicionar, seja com o Galvão, com o Betinho, com qualquer pessoa. Parabéns. Muito obrigada, querido. Você viu que é diferente esse atleticano aqui do Fael, né, Nadine? Agora vamos ver. É porque esse aqui é normal, Léo. O outro esse aqui é normal. Vamos ver mais um lance desse jogo com o Corinthians. É um puxão. A Nadine viu algo de errado aí entre Carrillo e o jogador do Atlético, o Igor Gomes. O Igor Gomes ele pede pênalti nessa jogada, mas a gente pode observar que é ele que acaba chutando o pé do Carrillo. Ali o contato, quem provocou foi o atacante, ele tenta disputar a bola, mas ele acaba chutando. Cai, se desequilibra, cai. Na minha opinião, nada a marcar. O árbitro de vídeo também não interferiu nesse lance. O árbitro, bem próximo da jogada, acertou, na minha opinião. Beleza. E temos também um vermelho do Rubens revisado na sequência aí para a gente ter a análise da Nadine Bastos. Essa entrada do Rubens foi uma entrada um pouco mais forte e o ponto de contato que foi visto foi na ponta do pé do jogador do Corinthians e não no tornozelo ou acima do tornozelo, que poderia sim ser um risco de lesionar o adversário. É uma entrada um pouco mais forte, o árbitro tinha mostrado o cartão vermelho direto, talvez ele tenha narrado que tenha atingido o tornozelo do adversário, e o árbitro de vídeo recomendou a revisão, entendendo que era um lance para cartão amarelo, e eu concordo que é um cartão bem no limite, não pelo ponto de contato, mas pela força que o jogador utilizou, pela maneira que ele vai disputar a bola. Eu mostraria cartão amarelo, mas não acho um erro claro e óbvio devido à força o árbitro ter dado o cartão vermelho, mas a recomendação também é para o árbitro ver o ponto de contato e quando ele analisou a imagem, voltou, retirou o vermelho e mostrou o cartão amarelo. Perfeito, então. Meninos comportados hoje com a Nadine Bastos, né? Algum comentário? Deu tudo certo. É o que eu falo, quando for um daqui, eu vou pegar mais leve. Nadine, a gente se encontra na telinha do SBT Alterosa no sábado, né? Eu quero fazer esse convite para todos vocês, porque tem final da Champions, estaremos em Munique para a transmissão do PSG e Inter de Milão, então eu já quero fazer esse convite para todos vocês, porque será um jogo, de fato, muito bom. São duas grandes equipes e eu não tenho nem favorito para um jogo como esse, porque nas semifinais eles demonstraram que o nível está muito parecido, então será um jogo muito bom de assistir. Maravilha, certamente. Obrigado, Nadine, por mais uma participação brilhante aqui no Autotransporte. Até a próxima, tudo de bom.